de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o que foi o confronto entre Botafogo e Santos. Ambas as equipes terminaram 2-2, um jogo horrível, péssimo, cabulosamente ruim por parte do Santos. E o Botafogo entregou aquilo que já se esperava que se poderia entregar do Botafogo, já que se encontra numa situação bem... eu não diria situação complicada, mas aparentemente o time do Botafogo não consegue dominar um adversário tão fraco igual é o Santos. Então acho que o resultado foi muito mais do que merecido. Apesar dos milagres que o Brasão acabou fazendo no segundo tempo, o Santos conseguiu chegar ao empate e não vou dizer que quase saiu com a vitória, porque infelizmente o time do Santos não agride ninguém, não oferece perigo a ninguém. E isso é algo que já me deixa bem revoltado sobre tudo isso. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Matéria do lance, escrita por Márcio Douzan. Botafogo e Santos ficam no empate, resultado ruim para os dois. Time carioca se distancia do G4 e santistas se aproximam da zona da degola. Tanto o Botafogo, que precisava muito do resultado, o resultado em casa era para o Botafogo realmente ter garantido para se aproximar do G4, e o Santos realmente precisava dessa vitória, já que o Vitória precisava dessa vitória porque o Vitória perdeu para o Corinthians de 1-0, então era uma boa oportunidade do Santos se distanciar um pouquinho dessa zona de rebaixamento e colar nos outros times que está tudo embolado ali um pouquinho acima. Mas, devido à incompetência do Santos, nenhum dos dois times conseguiu sair do empate, e isso acho que deduz muito do que é a temporada tanto de Botafogo como Santos, que são dois times horríveis. Aí, se você é botafoguense e tá achando ruim de eu falar que seu time é ruim, sim, seu time é ruim porque empatou com o meu. Isso já determina muita coisa, já diz muita coisa do nível do seu time, que é o Botafogo. Então, dois times ruins, fazendo um jogo horrível, péssima arbitragem, sabe? É o combo de situações que você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo sentado aqui assistindo esse jogo ruim? Mas um grande feito por parte do Botafogo foi fazer um gol aos 22 segundos do primeiro tempo, e isso eu achei impressionante. Uma pena que o Botafogo não consegue manter essa pressão para um time tão fraco igual é o do Santos. E para o Santos, precisou de um lateral esquerdo fazer o gol do empate, que foi o Souza, já que os atacantes são horríveis e não conseguem nem se prestar as contas para fazer um simples gol. Seguindo aqui na matéria, em um jogo com 4 gols e tarde inspirada de Joaquim Correia e de Gabriel Brasão, Botafogo e Santos ficaram no empate por 2-2 neste domingo, no estádio Newton Santos. O atacante argentino marcou seus 2 primeiros gols pela equipe carioca, enquanto Souza e Barreal deixaram tudo igual para os santistas. No fim, o resultado da partida válida pela 30ª rodada acabou não sendo bom para nenhuma das equipes. Toda essa situação desse empate entre Santos e Botafogo, obviamente que não é bom para nenhuma das duas equipes, simplesmente porque ambos estão brigando por melhores colocações no Campeonato Brasileiro. Me surpreende muito o fato do Santos apresentar um esquema tático um pouco diferente, vindo com os 3 zagueiros, que se eu não me engano foi o 5-3-2, eu acho que é isso, ou 5-4-1, não, 5-3-2, porque eram 3 zagueiros, 2 alas, 3 no meio de campo, contando com 2 volantes, né, que era o Arão e o Schmidt, e o Roleiser, e na frente era Barreal e Lautaro Dias. Então, o Santos veio com um esquema diferente, que habitualmente não joga, mas tomar um gol em 20 segundos com 3 zagueiros, eu acho que é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, e olha que o Santos consegue me surpreender em muitas maneiras. Então, toda essa situação é um choque de realidade para o time do Santos, de que essa semana, por exemplo, o presidente veio a público falar que o elenco é excelente. Pô, cara, soltar esse tipo de declaração para você que é santista e acompanha o jogo a jogo. É complicado, cara. É complicado, é realmente complicado. A gente tem que respirar fundo para não falar muitas besteiras, mas infelizmente esperar algo diferente do time do Santos
chovendo molhado. Finalizando a matéria, com o resultado, o Botafogo chegou aos 47 pontos e permanece na sexta colocação, sexta posição. O Santos, por sua vez, segue na 16ª posição com 32. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 1º de novembro. O time carioca vai ao São Paulo enfrentar o Mirassol e em confronto direto pela luta pelo G4, já o Santos recebe o Fortaleza em duelo importante pela parte de baixo da tabela. Cara, é muito doido essa situação, porque eu consigo ver o Mirassol metendo fumo nesse Botafogo, já que eu colocava que o Cruzeiro que estava correndo por fora na briga pelo título, mas tem um Mirassol lá, assim, distante, mas que ainda acredita nessa possibilidade, porque o Mirassol vem angariando várias vitórias e isso é algo impressionante, vindo de um time que a gente já previa, ou pelo menos se espera, dado toda a campanha do Mirassol esse ano, que permaneça no G4, mas realmente talvez possa beliscar um título aí, cara. Já que tanto o Palmeiras como o Flamengo tem a preocupação com a Libertadores e ambos os times estão vacilando nas rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro ontem poderia demonstrar sua capacidade e poder de campo para realmente poder brigar por essa posição do campeonato, mas quem realmente está se dedicando a isso acaba sendo o Mirassol, que nem tem sido cogitado, mas hoje de manhã eu comecei a pensar um pouco sobre a tabela e percebi que o que distancia o Mirassol do primeiro colocado são 7 pontos, cara. A diferença é pouquíssima. E se o Mirassol conseguir 3 vitórias consecutivas a partir desse jogo contra o Botafogo, que não é difícil, olha que a zebra máxima pode acontecer, hein? Já o Santos, não espero nada grandioso, eu tenho quase certeza que o Santos vai conseguir perder pro Fortaleza em casa, porque se perdeu pro Vitória, consegue perder pro Fortaleza. E realmente se complicar nessa tabela do Brasileirão, dá oportunidade para que a zona de rebaixamento alcance e o Santos jogue a Série B mais uma vez o ano que vem. Se isso acontecer, cara, não sei, não tem mais o que se esperar de novidade nesse time, já que já caiu, já reformulou, não foi uma boa reformulação, foi com o atual presidente, então o Marcelo Teixeira tem até o ano que vem ainda de mandato, então não vai mudar nada, não tem expectativa ou esperança de algo novo. Santos já teve vários técnicos, não tem por que mudar, mais uma vez, apesar de que o Vojvoda tem cometido vários erros durante estratégia e modificações de jogos, mas santista ter esperança no Santos eu acho que é impossível mesmo, porque o Santos infelizmente consegue nos surpreender da forma mais negativa possível. Aproveitando o assunto Santos e essa situação, eu acabei pescando essa notícia do presidente do Santos, que ele revela status da renovação do Neymar. E o vínculo do atacante com o Peixe vai até dezembro deste ano. Essa matéria também é no Lance, escrita por Maurício Luz, que eu acredito que ele deve ter feito uma entrevista, porque essa imagem que eu peguei, na verdade, é um print da entrevista que o Marcelo Teixeira concedeu ao Lance. Porém, cara, acho que falar em renovação de Neymar em Santos, eu não tô nem um pouco animado com tudo isso, porque justamente esse ano era pro torcedor, pro time ter uma certa realidade, pé no chão, caminhar aos pouquinhos, fazer uma briga bem tranquila no Brasileirão, e foi feito uma loucura por parte financeira que pode ter realmente prejudicado o time pro resto, não diria nem o resto da temporada, mas o resto para a vida útil do clube, já que eu acredito que o Santos já esteja chegando na marca de 1 bi de dívida, e isso é muito ruim para você poder realmente gerenciar todo o setor financeiro do clube. É óbvio que quem tá lá dentro, sempre quando é perguntado, vai falar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é normal dos clubes agirem dessa maneira, mas se você tem um pouquinho de noção de toda a situação como um todo, situação global, é muito ruim seu clube estar com uma dívida milionária, porque sempre vai aparecer problemas para serem resolvidas e muitas vezes não vai ter dinheiro para poder resolver isso. E, na minha opinião, um grande causador desse ano o Santos ter estourado a boca do balão no sentido financeiro está na conta do Neymar. Porque é um jogador que deveria ter... assim, o cara disse que ama o clube, sabe? Então, pô, vem e faz um contrato de produtividade.
não vem e faz a porra de um contrato milionário. E ainda em cima de um clube que todo mundo sabe que dos 4 grandes, o Santos é o menor em sentido de angariar recursos. A Vila Belmiro cabe no máximo 15 mil pessoas. A renda por jogos é no máximo 700 mil. Enquanto que um Corinthians arrecada 2 a 3 bi. São Paulo a mesma coisa. Palmeiras não se fala. Então, cara, não dá pra chegar num clube que você diz que ama e exigir uma quantia exorbitante. Na minha opinião, é muita sacanagem. Bom, seguindo aqui pela matéria, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, foi questionado sobre a atual situação das negociações pela renovação contratual de Neymar após o embate por 2-2 com o Botafogo nesse domingo. Em entrevista após a partida no estádio Newton Santos, o dirigente afirmou que o foco do clube no momento está no Brasileirão e disse que não há conversas por extensão contratual. Apesar de contatos constantes com o pai e o empresário do atleta, o atual vínculo vai até dezembro. Esse aqui deve ser a palavra do Marcelo Teixeira. O Santos, nesse momento, está totalmente focado na competição. Contato com o pai do Neymar é permanente, mas não houve nenhuma conversa sobre renovação. No momento certo, vamos avaliar a situação. Aqui é uma situação, eu não vou dizer nem de bastidores, mas algo que se foi muito ventilado no Twitter por mais de um veículo de informação, de que um tempo atrás, quando o Neymar estava no meio da sua recuperação da sua contusão, o Santos foi com uma proposta de renovação para o Neymar e o Neymar pai, e ambos recusaram, ambos não quiseram conversar. E, se eu não me engano, recentemente o Neymar e o Neymar pai quiseram conversar com o Santos assunto de renovação, e o Santos que acabou recusando esse tipo de conversa. Nas redes sociais, obviamente, eu fiquei feliz de ouvir isso, porque eu falei, caramba, no meio de toda essa desgraça, pelo menos um pingo de dignidade, o clube que eu amo, o clube que eu torço tá representando isso, porque ficar refém de um certo jogador ou uma certa família é algo que acredito que nenhum clube gostaria de estar. Então eu até que meio que fiquei feliz, talvez, com esse tipo de decisão do Santos não querer renovar com o Neymar, porque justamente é um jogador que não tá entregando, e eu acredito que não vai entregar até a Copa do Mundo. Eu vejo mais o Neymar sendo bem cauteloso com as partidas que irá jogar, com toda a sua situação em campo, e parece que toda vez que o Neymar tá em campo, o ambiente, a situação fica totalmente caótica e complicada. Parece que ele não consegue ser um agregador ao time, ele consegue ser um cara que realmente faz todo o ambiente se tornar totalmente caótico. Então, na minha opinião, eu acho que o Santos não deveria renovar com o Neymar. Cara, eu entendo que o Neymar é diferenciado, eu entendo que o futebol do Neymar ajudaria muito o time do Santos, só que eu acredito que o jogador está com um pensamento e postura errada, vindo para o clube que ele disse que ama. E quando isso acontece, apenas coisas ruins podem vir a acontecer. Finalizando aqui a matéria, a tendência é que Neymar permaneça, porque o projeto do retorno dele não é para 6 meses nem para um ano. É um projeto que visa a Copa do Mundo do ano que vem, para o Santos e para o Brasil. Claro, serão analisadas as questões financeiras e técnicas, mas por enquanto não houve qualquer negociação sobre extensão de contrato, concluiu Marcelo Teixeira. Comentando um pouco sobre isso do Neymar vir para o Santos só para jogar a Copa do Mundo, eu acho isso a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, sabe? É literalmente você dizer que voltou para um clube para se recuperar para uma competição. Você não veio para o clube porque você literalmente quer estar ali e quer ajudar o clube naquele momento. Bom, dado todos os dados vazados do primeiro contrato do Neymar quando ele voltou ao Santos, é óbvio que ele não tá nem aí, tá pouco se lixando pro time que ele realmente diz que ama. Mas eu culpo mais o clube, realmente eu culpo mais o clube por não conseguir entender toda essa situação, não conseguir determinar limites para essa negociação, porque abrir as pernas e deixar com que uma família do jogador, a família do jogador, faça o que quer dentro do clube, é algo que acho que deixa qualquer tipo de torcedor revoltado. É óbvio que muitos dos torcedores santistas não ficam acompanhando os bastidores, não ficam acompanhando o que tem acontecido por fora, mas um cara como eu que acompanho a mídia santista alternativa, né? Não a oficial, que a oficial não vai falar também porcaria nenhuma, mas a mídia alternativa, canais que se dedicam realmente a falar sobre o Santos e tudo que está acontecendo em volta do clube, ficar ciente de toda a situação que
tem envolvido Neymar, Neymar pai, é realmente revoltante, porque são duas figuras que deveriam ajudar o time do Santos, mas tudo que a gente vê é cada vez mais prejudicial ao clube e faz com que o torcedor fique mais revoltado e indignado com toda essa situação. Eu espero realmente de coração que o Neymar não renove com o Santos. E cara, se ele quer mesmo ir para a Copa do Mundo, ano que vem vai lá, assina um contrato de empréstimo ou mesmo um contrato baixo com o Inter de Miami e seja feliz, cara. Pô, deixa o meu clube se desenvolver com as próprias pernas, pra sair um pouco dessas polêmicas que toda vez você como jogador acaba envolvendo. Isso é algo que revolta, mano. Simplesmente revolta. Não é uma situação que eu quero odiar o Neymar. Eu nem gosto dessa palavra, nem gosto desse tipo de atitude. Mas, cara, quando envolve o clube no meu coração, eu fico puto, tá ligado? Eu realmente fico de saco cheio de pensar que um cara como esse, que diz que ama o clube, consegue realmente tornar todo um ambiente caótico e não está ajudando. Muito pelo contrário, na minha opinião, o Neymar está prejudicando o Santos Futebol Clube. E por isso que eu sou super adepto a essa opção da sua não renovação. Bom, essa foi a minha análise sobre o jogo do Santos e Botafogo. Eu acho que eu precisava realmente dar esse desabafo sobre toda essa situação. Obviamente que as críticas direcionadas deveriam ser mais ao jogo e ao clube do Santos, mas quando se fala em Neymar e renovação, acho que me pega de um jeito diferente, tá ligado? Porque realmente o jogador vem a público e diz que ama o clube, só que ele só diz que ama em palavras, em ações até o momento não comprovou ou provou nada disso. Muito pelo contrário, as ações foram totalmente prejudiciais ao clube que ele disse que ama, e isso me deixa realmente revoltado e indignado. Mas e você? O que você acha? O que você pensa? Obviamente que vão ter os Neymarzetes aí nos comentários enchendo o saco, mas eu acho que você que é torcedor santista e tem um pouquinho de noção de toda a situação, que ama realmente o clube, você vai entender o que eu tô querendo dizer quando eu digo que o Neymar não deve renovar com o Santos, ou mesmo o Santos não deve renovar com o Neymar. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários, deixa aquele like, compartilha se você quiser e por último se inscreva no canal para ajudar. Tudo isso de graça, fácil e rápido aí na parte de baixo aí do vídeo. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!